Oratório Padre Cícero apresenta Santas Histórias com Adriano Romeiro. Toda quarta-feira às 16 horas no canal do Oratório Padre Cícero. Sejam bem-vindos. Hoje, no nosso primeiro vídeo do Santas Histórias, nós iremos falar do Padre Cícero, uma das maiores personalidades do Nordeste. Um santo que a igreja ainda não reconheceu, mas que o povo já o venera nos altares. No interior do Ceará, lá na região do Cariri, para ser mais específico, em Crato, no dia 24 de março de 1844, nascia o jovem Cícero Romão Batista, um dos maiores padres da história da igreja nordestina. Filho do comerciante Joaquim Romão Batista e da senhora Joaquina Vicência Romana, ele teve uma infância marcada pela fé desde os seus 6 anos, quando então começou a celebrar suas missas sem querer brincar com os amigos das brincadeiras de antigamente. Padre Cícero, olhando um livro e lendo sobre a biografia de São Francisco de Sales, um dos maiores santos da igreja europeia, fez o voto de castidade, onde se consagrou totalmente ao serviço de Deus e da igreja. No dia 30 de novembro de 1870, Padre Cícero Romão Batista era ordenado na Diocese do Ceará, mais especificamente no Seminário da Prainha em Fortaleza, a capital do estado, pelo bispo Dom Luiz Antônio, um dos primeiros bispos, o primeiro, na verdade, bispo do Ceará. Em 1871, para ser mais específico, no dia 24 de 12, Padre Cícero foi convidado por um romeiro para celebrar a então Missa do Galo. Mas, para o espanto, imediatamente o Padre Cícero aceita. Outros nem pensaram, mas nós sabemos que o Padre Cícero deu a resposta logo em seguida. O Padre Cícero Romão Batista teve a sua primeira missa celebrada lá no Tabuleiro Grande, na Capela de Nossa Senhora das Dores. Mas um fato extraordinário mexeu com a vida do padre. Depois da celebração em uma escola que ficava ao lado da capela, o Padre Cícero teve um sonho e viu nosso Senhor Jesus Cristo sentado à mesa com os 12 apóstolos, aonde ele ouviu de Cristo as seguintes palavras: "E você, Padre Cícero, toma conta deste povo." E do lado direito de Cristo saía os retirantes em busca da terra da Mãe das Dores. Em 1872, Padre Cícero era nomeado por Dom Joaquim capelão da Capelinha de Nossa Senhora das Dores. Mas nós já sabemos o paradeiro dessa história. Você se lembra? Em 1889, o Padre Cícero já era capelão de Nossa Senhora, mas aconteceu muitos fatos. Padre Cícero ministrou a hóstia na boca da Beata Maria de Araújo, que nós iremos falar aqui também no canal, e a hóstia se transformou em sangue na boca da Beata. Nós sabemos, então, que quando Padre Cícero ministrou a hóstia na boca da Beata Maria de Araújo, inesperadamente a hóstia se transformou em sangue. E isso não aconteceu somente nesta data, mas aconteceu mais de 100 vezes durante as quarta-feiras e sextas da Quaresma. O Padre Cícero Romão Batista foi convocado pelo bispo da época, Dom Joaquim Vieira, para comparecer à Fortaleza no ano de 1891. Começou aí a perseguição contra o próprio Padre Cícero. Queriam que Padre Cícero negasse o que aconteceu na capela para todos os romeiros que começaram a fazer as peregrinações a Juazeiro. Padre Cícero, obediente a Deus e à igreja, fez o que o bispo pediu, mas o seu coração não estava satisfeito com isso.
Padre Cícero, infelizmente, veio a ser suspenso de suas ordens, porque o primeiro inquérito acusou que era milagre e o segundo que era um embuste. Padre Alexandrino era quem estava responsável por isso, mas infelizmente as coisas deram tudo errado e nada foi como o Padre Cícero planejou. Mas o Padre Cícero foi a Roma e pediu autorização ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, para começar os seus trabalhos. Foi via Recife de barco, aonde passou também por Salgueiro. Padre Cícero Romão Batista, apresentando ao Santo Ofício, pediu aos bispos de lá e também aos cardeais que dessem a ele autorização junto ao Santo Padre Leão XIII, o mesmo Papa, de Santa Teresinha, que nós vamos falar também aqui, pediu a ele que desse a oportunidade de celebrar novamente. Ele veio de lá, mas antes celebrou um mês de missas lá em Roma, no Vaticano. Veio para o Juazeiro e foi novamente suspenso pelo bispo da época. Em 1911, o Padre Cícero, suspenso de ordem, emancipou o Juazeiro do Norte e também, no dia 4 de outubro, foi eleito primeiro prefeito, dando início assim à sua história na política. Mas se engana quem pensa que Padre Cícero foi político igual os outros dos dias atuais. Padre Cícero só entrou para a política para começar ali o seu estágio pastoral. Mas como assim? Política com a igreja. Padre Cícero soube dividir os pontos e ele logo pensou em cuidar dos pobres. Por isso que foi prefeito. Existia na época um senhor do Crato, se eu não me engano, senhor Antônio, que queria ser o prefeito do Juazeiro, mas que não queria de maneira nenhuma os romeiros fazendo as visitações a Nossa Senhora das Dores. Como assim? O Padre Cícero ser proibido de receber os romeiros? E ele teve uma ideia. Eu mesmo me proponho a prefeito. E ele foi eleito. Mas em 1913, Padre Cícero convocou os romeiros para proteger o Juazeiro das tropas de Franco Rabelo, um dos maiores governadores daquela época. Padre Cícero convocou os romeiros porque Franco Rabelo e suas tropas queriam vir a Juazeiro, acabar com o Juazeiro e com Padre Cícero decapitando o próprio e colocando sua cabeça em uma estaca, como nós vemos em alguns livros que nós pesquisamos. Mas em 1916, Padre Cícero foi autorizado novamente de celebrar a missa por Dom Quintino, o segundo bispo do Ceará, né? E Juazeiro, nós sabemos que da época da suspensão até essa nova remessa, ficou 25 anos sem celebração. Para o Padre Cícero foi triste, somente atendendo os romeiros, mas infelizmente as coisas não andaram como aquele povo queria. No dia 3 de 7 de 1921, o Padre Cícero foi novamente suspenso e assim ele morreu. O Padre Cícero viveu a sua vida como um verdadeiro santo. Foi, resumidamente aqui, um dos maiores missionários. Resumidamente, o Padre Cícero teve sua vida marcada por Nosso Senhor, marcada pela paixão de Cristo, que viveu durante suas perseguições. Morreu às 6 horas da manhã, depois de ter recebido todos os seus sacramentos e de ter beijado a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Morreu no dia 20 de 7 de 1934. No dia 13 de dezembro de 2015, foi divulgado aos romeiros a reconciliação da igreja com o Padre Cícero, que veio das mãos do Santo Padre e do assessor do Santo Padre, o cardeal Parolin, enviado ao então bispo do Crato, Dom Fernando Panico, um dos maiores ajudantes na causa da reconciliação do patriarca do Nordeste. Aí nós temos a importância do Padre Cícero em nossa vida, mas nós sabemos também que o oratório Padre Cícero de Buíque
foi criado para homenagear cada vez mais este homem que deu praticamente a sua vida para o bem de todos os pobres. Muito obrigado por você ter acompanhado esse nosso programa, nosso momento. E nós também convidamos você a participar na próxima quarta-feira, em memória a Frei Damião de Bozano, um dos maiores missionários do Nordeste. Tchau, um abraço.